Bom, gente, eu sei que já dei boa noite, mas vai que alguém chegou, né? Boa noite. Que bom. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Que bom. E eu queria te convidar para você abaixar sua cabeça e pedir a Deus para que Ele fale contigo neste momento, para que Ele fale ao seu coração aquilo que precisa ser ajustado na sua vida. Eu queria te convidar a baixar e pedir para Deus, fala comigo nesta noite. Usa essa mensagem para ser bênção na minha vida e na vida de muita gente. Peça isso a Deus. Pai, estamos diante de Ti e Te entregamos, ó Pai, tudo em Tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, que o Senhor nos abençoe com a Tua graça e nos sustente a cada dia. Deus, que a gente possa, através daqui, ajustar algumas coisas em nossas vidas e sermos bênção na vida de muita gente que precisa da tua graça. E eu te peço que o Senhor nos use. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você pode abrir sua Bíblia em Efésios 5, versículo 18. Todos juntos? Quem abriu, diz amém aí. Ninguém abriu. Quem abriu, diz amém aí, gente. Tá todo mundo dormindo, né? Vamos acordar, gente, vamos acordar. Antes da gente ler, dá uma segurada aí. Vamos pensar numa outra coisa. Essa semana, quando o pastor chegou para mim e pediu para que eu pregasse, fiquei pensando no que a gente poderia conversar nesta noite. E, infelizmente, esta semana, como vocês sabem, a gente perdeu o Billy Graham, que para mim foi o maior pregador de todos os tempos. E eu pesquisei algumas coisas a respeito da sua vida, sobre avivamento, e eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que é dele, do Billy Graham, só que eu fiz algumas adaptações para a nossa realidade aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Madureira. E eu queria conversar com vocês sobre isso esta noite. O tema da nossa mensagem hoje é a plenitude do Espírito e como obtê-la. Como eu falei, essa semana a gente perdeu o Billy Graham, e eu fiquei vendo nas redes sociais, entrei na página dele, no Facebook, e era impressionante a quantidade de gente que escrevia alguma coisa a respeito do Billy Graham. A quantidade de políticos, a quantidade de pessoas importantes, presidentes, que falavam a respeito dele. E eu não imaginava que ele fosse tão conhecido. E nessa pesquisa eu descobri que ele pregou em mais de 180 países. Ele, incluindo o nosso país, ele pregou para mais gente do que qualquer outra pessoa na história. O seu recorde foi em 2008, quando, juntando programa de televisão e programa de rádio, atingiu 2 bilhões de pessoas e 200 milhões de pessoas. Ele marcou a minha geração, a geração de vocês, e com certeza vai marcar muitas outras gerações, porque ele viveu só 99 anos, com um único sentido na sua vida, que era pregar a palavra de Deus, que era viver a palavra de Deus. Ele deixa um legado muito forte, muito bonito. Como o pastor falou pela manhã, nos Estados Unidos, quando um político morre, como um presidente morre, ele é velado no Capitólio, lá em Washington. E na história dos Estados Unidos já tem mais de 300 anos como independente, sempre foi república, e 4 civis, só tiveram essa honra de serem velados lá, e ele foi o 4º. Então, é porque o cara era o cara.
E você tá se perguntando assim, pastor, por que você está falando do Billy Graham na mensagem? O que ele tem a ver com esse tema? O que ele tem a ver é porque ele marcou a vida de muita gente. E quando ele esteve aqui no Brasil, em 74, que eu nem pensava em nascer, a nossa igreja mandou mais de 10 ônibus para o Maracanã, para a grande cruzada evangelística que estava acontecendo na nossa cidade naquela época. E era um tempo em que as pessoas buscavam a Deus o tempo inteiro. É um avivamento que acontecia não só em Madureira, mas acontecia em várias igrejas da cidade, em vários lugares do país, e o Billy Graham veio aqui nessa época. Depois disso, aconteceram algumas cruzadas até 99. Eu estive lá na Rio 99, no Maracanã. E, como eu disse, de lá para cá, não se tiveram mais cruzadas evangelísticas. O povo esqueceu o que era isso, esqueceu o que era avivamento. Até que ano passado, a PIB de Curitiba se juntou com todas as igrejas evangélicas da cidade de Curitiba e fizeram o culto da arena, a semana do avivamento na cidade de Curitiba. E o presidente do Atlético chegou para eles e falou assim, vocês não vão conseguir botar 20 mil pessoas nesse estádio. Vocês têm certeza de que vocês querem fazer isso? A eles, nós temos. Para Deus nada é impossível. Eles botaram 50 mil pessoas. Eles colocaram mais gente do que o próprio clube coloca em dia de jogo. Porque tem coisas que só Deus faz. E quando Ele quer, Ele faz. E o que será que está acontecendo com as nossas igrejas hoje em dia? Por que só depois de tantos anos a gente foi se motivar a ter uma semana de avivamento, um tempo de avivamento? Por que isso tem acontecido? De 99 para cá, muitas coisas no nosso país já eram muito ruins. Só que, se você for parar para pensar, é um declínio absurdo. Estamos vivendo a pior crise financeira que o país já viveu. O nosso Estado está falido, com um monte de gente sem receber um centavo. Tem gente que não recebeu nem o 13º ainda, do ano passado. A nossa cidade também, cada vez pior. E onde está a igreja nessas horas? O que a gente tem feito? Tantas coisas ruins têm acontecido que eu selecionei 5 itens muito sérios que acontecem no nosso dia a dia. A segurança. Cada dia você ouve que um policial morreu. Cada dia você ouve que uma pessoa morreu de bala perdida. Cada dia você ouve alguém dizer que foi assaltado. Cada dia você ouve que alguém, levaram meu carro, entraram na minha casa e levaram tudo. Tivemos que chegar ao ponto de ter uma intervenção federal, algo que não acontecia desde 88 na nossa cidade, por conta da nossa violência. Também a educação. Você sabia que o Brasil é um dos piores países do mundo em educação? Você sabia que a cidade do Rio tem um dos piores índices de saúde do Brasil? É uma vergonha, você não tem leito no hospital. Às vezes nós, pastores aqui da igreja, vamos visitar pessoas em hospitais públicos, a pessoa tinha que estar no CTI, ela está no corredor, porque não tem leito para ela. Quarto, a corrupção, que é algo que não acontece só em Brasília. Acontece muitas vezes nos lares de muitas pessoas. E ela virou uma febre no nosso país. Tivemos no início dos anos 2000 a história que todo mundo conhece do Mensalão, que naquela época era o maior esquema de corrupção que já tinha existido. E depois, mais tarde, veio a Lava Jato, que foi 3 vezes, 4 vezes pior do que o Mensalão. Mas, como eu disse, a corrupção não é só lá. Ela acontece quando você não é honesto com alguém, quando você faz aquele famoso jeitinho brasileiro, que o pessoal ainda ri. O pessoal ainda ri por conta disso, de deboche disso. Se soubesse que lá fora a gente é visto o pessoal tem uma visão tão feia da gente,
por conta desse jeitinho brasileiro, é uma vergonha isso. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado por saber disso. E quinto, a nossa sociedade. Como que uma sociedade não se existe mais a palavra valor? Uma sociedade em que tudo se pode, que tudo se é normal. Então, eu te pergunto, cadê o povo de Deus? O que o povo de Deus tem feito nessas horas? Por onde ele tem andado? Ele tem empregado a palavra de Deus? Ele tem feito diferença neste país? Muitos crentes têm mudado a sua forma de pensar. Sequer oram mais. Não ora. Não lê a Bíblia. Não busca um relacionamento com Deus e deixá-lo guiar a sua vida. Nosso povo vive hoje, dia 25 de fevereiro de 2018, um tremendo vazio espiritual. E tudo isso está refletindo na história do nosso país. Como eu disse, naquela época as coisas já eram ruins, mas não eram ao fundo do poço como são hoje. A igreja está vazia do Espírito Santo. As pessoas não buscam mais comunhão com Deus, elas não oram, elas não leem a Bíblia, elas não meditam na palavra. Igrejas se dividindo por conta de poder, por conta de status, porque eu quero ser o cara, eu quero liderar. Membros de igreja se suicidando, pastores se suicidando. Cada vez mais você ouve um pastor que se suicidou. Não só pastores de outras denominações, existem pastores batistas que estão se matando. Pessoas perdendo tempo, brigando por coisas pequenas que nos fazem perder tempo aqui para resolver picuinha, ao invés de a gente estar gastando o nosso tempo com coisas para crescimento do reino. Pessoas que estão pensando em si próprio e não no reino. Pessoas que só vêm à igreja para falar mal da liderança da igreja. Pessoas que colocam outras prioridades ao invés de vir à casa de Deus. Aí depois, sabe, reclamar de que a igreja não faz atividade para certa faixa etária, mas quando tem, não incentiva o filho a vir. Que nem uma vez uma irmã virou para mim e falou: minha filha não precisa ir numa atividade adolescente. Mas por que, irmã? Ela foi na última, não tem necessidade dela ir na próxima. Que vergonha isso. Isso é uma vergonha. A gente precisa incentivar os jovens e os adolescentes da nossa igreja a estarem em plena comunhão com Deus. Pai, mãe, traga seu filho. Se ele tirou nota baixa, não coloque a igreja como castigo para ele vir. Isso é o cúmulo. Corta celular, corta alguma coisa, mas não corte o seu filho de vir à igreja, de vir às atividades da igreja. Acho que agora dá para a gente ler. Está todo mundo aí com a Bíblia aberta? Efésios 5, 18. Amém? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Enchei-vos do Espírito não é uma alternativa, gente, é uma ordem. Uma ilustração de como nós encontramos é em Ezequiel 37, 1 a 6. Eu vou ler para vocês, preste bastante atenção nisso. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, porque os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão a vida.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esse é o retrato da vasta maioria dos membros de igreja. Os ossos não estão no devido lugar, a organização está bem lubrificada, o mecanismo funciona às mil maravilhas. Temos nossos presidentes disso, presidente daquilo, organizações, nossas comissões disso e daquilo, e toda a organização necessária precisa do Espírito Santo. Porque se não tivermos, nós seremos simplesmente mortos, sem fôlego de vida. Tudo que possuímos, e a gente não tem o principal, que é a plenitude do Espírito Santo. Se o pneu do carro não estiver cheio, com a medida correta de ar, não vai andar direito, correto? E se nós não tivermos com a medida certa na nossa vida, a nossa vida não vai fluir. Ela não vai caminhar, porque a gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Maria era estéril, até que o Espírito Santo concebeu a ela um menino. As entranhas de Maria dependiam do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que as nossas vidas são estéreis e infrutíferas, sem o poder e a plenitude do Espírito Santo. Os 12 discípulos estavam reunidos num aposento, atemorizados e nervosos, tremendo de medo. De repente, o Espírito veio em toda a sua plenitude, e aqueles que buscavam ao Senhor, e os discípulos saem das 4 paredes para ver o mundo de cabeça abaixo. Foi quando o Espírito Santo se apoderou deles. Em Atos 1:8 nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Parece que há muito tempo a gente perdeu o ferro do machado, mas continuamos tentando cortar as árvores. Estamos tentando ganhar almas, tentando viver uma vida cristã autêntica, tentando produzir frutos, tentando produzir o fruto do Espírito, com o velho cabo do machado cuja cabeça muito se foi. Isso é muito sério, porque quando Deus cobrar da gente, o bicho vai pegar. Então a gente precisa ficar ligado. A gente precisa ficar ligado. Não se precisa mais de novos métodos, de novas organizações, não precisa de novos movimentos. O que precisamos é de homens e mulheres, jovens, adolescentes, idosos, crianças, que vivam o Espírito em suas vidas. Porque assim, você vai fazer diferença em muitos lugares. Se a nossa igreja brasileira estivesse fazendo diferença desde aquela época do avivamento, nós não estaríamos no fundo do poço como estamos hoje. A Coreia do Sul é um dos menores países do mundo. Mais de 90% da sua população é evangélica, serve ao Senhor. E estão orando todo dia. O primeiro pedido de oração deles, sabe qual é? É orar pelo país, que vive numa zona de guerra tremenda ali, a qualquer momento da Coreia do Norte mandar um míssil para eles. A gente precisa orar pelo nosso país. Você tem orado pelo nosso país? Você tem sido bênção na vida de alguém? Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são frutos que normalmente estamos tentando reproduzir na nossa vida a cada dia. Billy Graham diz que, por longo tempo, eu tentei e tornei a tentar. Lutei. Fiz como Paulo no capítulo 7 de Romanos. Queria fazer o bem, mas o mal estava bem diante de mim. E havia um combate tremendo todo o tempo, e eu não obtinha a vitória. Sabem por quê? Porque o fruto não pode ser produzido à força. Eu não posso pegar, irmão, você vai entender o que é o fruto do Espírito. Eu não posso fazer isso. Eu posso falar o que é. Posso chegar aqui e falar, mas a decisão não é minha, é sua.
não pode ser cultivado por homem ou mulher por meio de suas próprias forças. É o Espírito Santo que faz. Por nós mesmos não conseguiremos produzir amor, paz, humildade, mansidão, domínio próprio, domínio da língua e do gênio, sem o auxílio do Espírito Santo. Queremos realmente a plenitude do Espírito? Você quer isso? Você quer sair daqui hoje diferente de como você chegou? Estamos dispostos a pagar o preço? Estamos dispostos a pagar o preço? Gente, o negócio está muito mais sério do que muita gente imagina. Hoje em dia é muito difícil ser crente. É muito difícil. Você acha que é fácil ser crente? Vocês acham? Não ouvi. Vocês acham que é difícil ser crente hoje? Isso aí, valeu. A gente não tem noção do como o negócio está sério hoje. Uma moça que eu conheço, de uma igreja próxima nossa, batista, no carnaval, estava indo para o seu trabalho, no metrô. E ela estava com a camisa, que estava escrito aqui, um dizer evangélico. Um dizer evangélico. Numa certa estação do metrô, entraram 2 blocos de carnaval. Um ficou quietinho no canto e o outro fazendo algazarra dentro do metrô. E viraram para ela e falaram assim: você é crente? O pessoal que estava fazendo bagunça. Você é crente? Ela: sou serva do Senhor. Entendi. E viraram para ela e falaram para ela o seguinte: e eu sou serva do diabo. E sabe o que fizeram com ela? Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Porque a gente não tem noção de como a coisa está séria hoje. Picotaram a roupa dela inteira e arrancaram o dizer evangélico, a leitura da palavra de Deus. Não me lembro qual era o versículo. Você tem noção de como que as coisas estão hoje? E a gente precisa buscar o Senhor, porque a gente precisa reverter o quadro da nossa cidade, a gente precisa reverter o quadro do nosso estado, do nosso país, para as pessoas saberem, ao redor do mundo, que aqui, no nosso país, existem pessoas que buscam a Deus. Sem isso, nosso país vai ser a ladeira mais abaixo do que já está. Porque essa transformação precisa começar em mim, precisa começar em você. A gente precisa fazer diferença para que essas coisas não aconteçam mais. E o pior, quando ela foi dar queixa na segurança do metrô, o metrô disse para ela que não podia fazer nada. O negócio é muito sério. Em primeiro lugar, a purificação do pecado precisa ser feita em nossas vidas. No Salmo 51, 10, nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor a cada dia. Precisamos confessar os pecados de omissão, que são a ingratidão, a falta de amor ao Senhor, a negligência da palavra de Deus, a negligência da oração, a incredulidade, o fracasso na frequência aos cultos da igreja. Esse aí não precisa nem comentar, né? A falta de paixão pelas almas. Quando a igreja promove evangelismo, vem 10 pessoas, uma igreja que tem quase 1000 membros. Negligência com os deveres da família, com o culto doméstico. A gente precisa fazer isso. Precisamos fazer o culto doméstico, sim. E existem os pecados de comissão, que é o mundanismo, o orgulho, a inveja, o espírito amargo e o rancor. Difamação, maledicência, mentira, fraude, hipocrisia, furtar a Deus, malícia, mau gênio. Deus diz que todas essas coisas devem ser confessadas de baixo e deixadas de lado.
Não basta confessar, é preciso abandonar e mudar de atitude. A promessa de Deus para nós está lá em 1ª carta de João 1:9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Billy Graham diz uma frase também muito interessante sobre o pecado. Ele diz que o pecado é como um câncer que destrói a gente de pouco a pouco, lentamente, sem que nós percebamos, de sua indiosa presença, ele vai se alastrando dentro de nós, até que, por fim, o diagnóstico final é pronunciado: doente à morte. Ainda há chance de você mudar de atitude. Ainda há chance. Ainda há chance. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Não deixe, porque se você deixar para amanhã, um monte de coisa já aconteceu e você deixa para lá o que você ouviu aqui hoje. O que eu estou falando aqui você vai esquecer. Por isso que a gente tem que tomar certas atitudes, certas decisões na hora correta. Ainda há chance. Segundo lugar, consagração. Precisamos nos consagrar ao Senhor. Em Romanos 12:1 nos diz que, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a consagração? É simplesmente se render, se entregar a Deus. Billy Graham também diz que se alguém me pedisse, para resumir numa só palavra, o que é a vida vitoriosa, eu usaria a palavra rendição. Com isto, eu quero dizer que eu entrego tudo ao Senhor, permitindo que Deus abra o caminho da minha vida e que Ele faça a obra dEle na minha vida. Persistimos na tentativa de guardar algum pecado, às vezes, secreto, que a gente não quer contar para ninguém, muito menos para o nosso pai, para a nossa mãe. Às vezes, adolescente faz isso, mas não adianta. Eles vão descobrir uma certa hora. Mas só que você tem que ficar ligado que Deus está vendo. No qual nunca nos livraremos, mas, por conseguinte, nunca saberemos que seja a consagração real. A gente nunca sabe o que os certos pecados da nossa vida vão gerar consequências. Estamos sem reservas diante de Deus, como igreja. Muitas vezes a gente permite que coisas pequenas impeçam o caminho da nossa consagração total ao Senhor, porque a gente fica botando empecilho, fica deixando coisinha pequenininha virar grande. E isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, a nossa entrega. Certa vez uma menina ficou com a mão presa num vaso de flores. O pai lhe disse: você não quer abrir a mão para ver se eu posso tirá-lo? Ela lhe respondeu: se eu abrir a mão, eu vou perder a moedinha que eu tenho, que estou segurando. Ela largou a moeda quando o pai lhe prometeu mais de uma moeda, e a mão saiu com facilidade. Alguns de nós estamos apertando um insignificante a velha moeda, enquanto Deus está dizendo: largue essa moeda e eu lhe darei milhares. Abra sua mão, abandone os miseráveis centavos da sua vida. Largue coisas que estão impedindo que você tenha um relacionamento com Deus, que você se entregue a Deus, que você se consagre ao Senhor. Certamente, com essas atitudes, nós teremos um país melhor e o avivamento vai voltar. Imagina, daqui a um ano, a gente fazer uma grande cruzada evangelística nessa cidade. Não para dizer que é a PIB de Madureira que organizou. A gente não quer isso. A gente não quer status. A gente quer que o nome de Deus seja glorificado. A gente precisa fazer isso. A gente tem que cumprir o ID de Jesus. Porque se a gente não fizer isso, Ele vai cobrar da gente. Já pensou a gente lotar o Maracanã, fazendo um grande culto evangelístico, e a gente promover o avivamento na nossa cidade? Eu sozinho
e a liderança da igreja, a gente não vai conseguir encher o Maracanã. Essas questões que estão sendo colocadas, elas precisam mudar a nossa forma de ser, para que a gente possa alcançar lá, para a gente possa chegar lá. Como posso saber que estou cheio do Espírito Santo? Existem duas coisas: coragem para testemunhar. Em Atos, encontramos 26 expressões. Eles falavam com ousadia a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que a gente é crente, principalmente para o colega de trabalho, por conta das tretas que a gente faz no trabalho. A gente precisa não ter vergonha. A gente precisa ter coragem. Porque o diabo, ele tem coragem. Ele tem coragem e manda um monte de missionário dele por aí para matar, para roubar, para destruir. E nós, como servos de Deus, precisamos reverter esse quadro, para que não aconteça com essa irmã no metrô algo de novo, ou com uma outra pessoa, ou se já tiver acontecido e a gente não sabe. E existe o fruto do Espírito, como a gente leu em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A expressão está no singular e quer nos dizer que um fruto só com 9 partes, mas com um fruto só. Não podemos ter amor sem alegria. Guarde isso. Não podemos ter amor sem alegria. Não podemos ter alegria sem paz. Não podemos ter domínio próprio sem mansidão. Não podemos ter paz sem domínio próprio. Todos eles andam juntos, porque são produzidos pelo Espírito de Deus para nós. Como sabemos que estamos cheios do Espírito? Pelo fruto que estamos produzindo. O que você tem produzido? O que você tem feito? A gente precisa reverter o quadro de Madureira, conhecido como terra do samba, terra da promiscuidade, terra que você que vem domingo de manhã, quando passa aqui em frente à estação, 9 horas da manhã, o bar está cheio, como se tivesse acabado de começar a noitada. Isso é muito sério. O lugar que Cristo ocupa em nossa vida, Ele tem o primeiro lugar? Ele tem o primeiro lugar na sua vida? O Espírito Santo sempre exalta Cristo. Se Cristo está vivendo na vida da pessoa, se a pessoa está se tornando semelhante a Jesus, se Cristo está sendo exaltado e engrandecido na sua vida, certamente esse cristão sabe alguma coisa sobre a plenitude do Espírito. Um detalhe importante: é possível trabalhar para o Senhor e viver uma vida exemplar sem o Espírito Santo? Tem como? Tem como. Não rola. Os crentes de Corinto tinham todos os dons, mas foram considerados carnais. Essa é a razão pela qual não experimentamos o avivamento no nosso país. O porquê que a gente precisa mudar a cara desse país. Esse avivamento, ele precisa começar em mim, precisa começar em você. Na nossa igreja, na nossa casa. O avivamento, como Billy Graham dizia, não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. A palavra de Deus é a bússola do cristão. Você tem que deixar Deus agir na tua vida, meu irmão. Não sai daqui como você chegou, não. Em nome de Jesus. Nós precisamos viver isso a cada dia, por mais que seja difícil, mas para Deus nada é impossível. Você crê nisso? As pessoas precisam ver o amor de Deus em nossas vidas, precisam mostrar que Deus tem feito na nossa vida. Você precisa dar testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Vamos contagiar, gente, essa sociedade, enquanto ainda há tempo. Porque quando não der mais tempo, já era, não tem mais sentido. Vamos mostrar a ela que Cristo Jesus morreu por nós e ressuscitou pelo meu pecado e pelo seu pecado. E não vamos deixar a sociedade influenciar a igreja, mas a igreja influenciar a sociedade.
Vamos parar de dar desculpas para Deus, desculpas para a igreja, de que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, porque planos pessoais são em primeiro lugar. Você quer transformar Madureira? Você sonha de chegar aqui um dia e não ver nada disso de ruim que a gente vê? Eu sonho. Você sonha do Rio de Janeiro voltar a ser a cidade que era? O Brasil? A hora é agora. O dia é hoje, 25 de fevereiro de 2018. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nosso local de trabalho, nossa família, aquele parente nosso que não é crente. Deus quer te usar para ganhá-lo. Deus quer te usar. E faça a diferença na sua família, na faculdade, na escola, no condomínio onde você vive. Se você mora em casa de rua, na casa do lado, do seu vizinho. Se tivermos o avivamento, o nosso país mudará. Você quer isso? Mas esse avivamento, ele precisa começar em mim e em você. Estamos dispostos a pagar o preço? Jesus pagou um preço, cara, que nenhum de nós nunca vai conseguir pagar e nunca será igualável ao que Jesus fez pela gente. Mas a gente pode fazer diferença. E a hora é agora. Eu queria ler com vocês Joel 2, de 12 a 17. Não precisa abrir, porque eu vou ler na versão a mensagem. Mas tem uma coisa, ainda não é tarde demais. Mensagem pessoal do Eterno. Voltem para mim, mas façam isso com seriedade. Venham com jejum e choro, arrependidos pelos seus pecados. Mudem sua vida, não só sua roupa. Voltem para o Eterno, o seu Deus. E aqui está a razão. Deus é bom e misericordioso. Ele respira fundo, tolera muita coisa. Esse Deus, não tão paciente, exagerado no amor, sempre disposto a cancelar a catástrofe. Quem sabe Ele o faça agora. Talvez mude e mostre compaixão. Talvez, depois de tudo dito e feito, haja muitas e generosas ofertas para o Eterno. Queria te convidar a se ajoelhar no lugar onde você está. Porque a gente precisa orar pela nossa igreja, a gente precisa orar pelas igrejas e a gente precisa orar pelo avivamento no nosso país. Precisamos fazer diferença. A hora é agora. Senão o nosso país estará perdido. Nosso país estará perdido. Fala, Deus, em que área eu posso atuar para poder ser canal de bênção na vida de muita gente? Como eu posso agir nesse meio? Precisamos reverter o quadro da nossa sociedade, precisamos reverter o quadro do nosso país, e isso tem que começar na igreja de Deus. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. São os tempos, ó Deus, que nós estamos vendo, um tempo em que corações se encontram ocupados com tantas coisas, algumas até lícitas, outras desnecessárias. E nós, ó Pai, precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem pedido a cada um de nós. Como hoje, Senhor, ouvimos a Tua palavra, aonde o Senhor olha para nós e quer ver de nós o fruto do Seu penoso trabalho. É isso que te alegra, Senhor, é quando nós, de fato,
cumprimos a Tua palavra. Fomos chamados, ó Deus, para fazer muitas coisas, com certeza, na Tua casa. Como esse momento de louvor, de adoração, os ministérios, ó Deus, que muitas vezes assumimos, na certeza de que estamos contribuindo com as vidas dos que são salvos. Mas não há responsabilidade maior e não há chamada maior, depois que somos transformados em novas criaturas, senão a de sermos aqueles que também vão reconciliar as pessoas com o Senhor. Se muitos não sabem qual é o seu ministério, há um que o Senhor dá a todos, depois de serem transformados, depois de estarem em Cristo, que é o ministério da reconciliação. E como isso tem sido, Deus, cada dia mais claro para a Tua igreja, a responsabilidade de se levantar e de serem instrumentos Teus para a salvação de muitos. Que sejamos, ó Pai, a Tua igreja, não conhecida pelos eventos grandiosos, luminosos, mas como uma igreja que cuida de gente, uma igreja que abre as suas portas para que elas recebam as vidas que carecem de saberem quem é Jesus. Que nós, como Tuas igrejas, estejamos, ó Pai, abertos em todos os lugares. Não é só esse espaço que se abre na quarta ou no domingo, mas nós somos as Tuas igrejas, que nos abrimos quando saímos para todos os lugares onde temos que estar, assumindo as nossas responsabilidades profissionais, acadêmicas, sociais. Nesse momento nós nos abrimos como Tua igreja, para levar essa palavra de esperança, essa palavra de salvação. Assim Tu chamou, Senhor, cada profeta, como a Jeremias, aonde Tu o chamaste para levar essa palavra de esperança, essa palavra de salvação, essa palavra onde nós mostramos que as pessoas não podem confiar na sua riqueza, na sua força, mas confiarem no poder do Senhor. Que essa noite, Pai, diante de todos esses momentos que temos ouvido da Tua palavra, possam fazer morada em nosso coração. Que saiamos daqui na certeza de que nós podemos abrir os nossos lábios e falar que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, para que essas pessoas possam retomar as suas vidas e satisfazê-las, ó Pai, com essa mensagem de esperança, graça e salvação. Somos gratos, porque nem os anjos tiveram esse privilégio de serem esse instrumento de pregação do Evangelho, mas nós temos esse privilégio de sermos portadores da mensagem mais poderosa. Como expressa o próprio apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar a todos que creem. O poder que transforma, o poder que muda, o poder que salva. Eu Te agradeço, ó Pai. Te agradeço pela Tua igreja, um vaso de barro que contém todo esse poder. Que tenhamos nós a coragem de usar esse poder dia após dia, aonde nós estamos. Abre os nossos lábios, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos e faz de nós um instrumento Teu. É o que Te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.